dar uma olhadinha lá na configuração de parágrafo, quando a gente abre a caixa de diálogo, tem uma aba lá que se chama quebras de linha e de página, e tem aqui o controle de linha órfã e linha viúva, que em questões mais específicas você vai ter que saber quando a linha é órfã e quando é linha viúva. Veja isso, talvez você nunca tenha visto isso na prática, né? Ele, inclusive, é um comando que está ativado por padrão, tá? O controle de linhas órfãs e linhas viúvas acontece por padrão, vou mostrar para vocês. Então, aqui na configuração de parágrafo, a gente pode, por exemplo, dizer que quando um parágrafo estiver chegando lá no final da página, ele pode ser mantido com o próximo, para você não dividir, por exemplo, dois parágrafos, para que um fique numa página e outro em outra. Você pode chegar nessa configuração. Você pode dizer para ele manter linhas juntas, por exemplo, imagina um parágrafo lá, ó, de 10 linhas. E você não quer que esse parágrafo fique com 3 linhas numa página e, de repente, as outras 7 linhas na outra página. Tanto que isso não é uma configuração padrão, mas você pode chegar lá no Word e dizer, ô Word, é o seguinte, tá? Tá vendo esse parágrafo? Ele tem muitas linhas. Eu não quero que você, se esse parágrafo precisar de passar a outra página, eu não quero que você divida ele não. Então o que ele faz? Automaticamente o Word vai lá e joga todo aquele parágrafo para a próxima página. Ou então você pode dizer para ele quebrar a página antes. Por algum motivo, se você quiser já quebrar aquele parágrafo, jogar para a próxima página, você consegue fazer isso. Tranquilo? Temos aqui ainda ó, as exceções dessa formatação de parágrafo. Por exemplo, eu posso suprimir números de linha naquele parágrafo. Então, quando você vai lá e numera as linhas de um parágrafo, número 1, número 2, número 3, numera as linhas de um parágrafo, pode ser que para aquelas linhas, por exemplo, a linha 2, 3, 4, 5, você não queira. Você faz através desse botão. Ou então, ó, o padrão é não hifenizar, né? O que é isso? Colocar hífen. Por padrão, o Word, no parágrafo, ele não vai fazer separação silábica. Mas por algum motivo, se você quiser fazer e colocar uma exceção na configuração, você também faz aqui. Então perceba que nenhum desses comandos que eu acabei de mostrar para vocês, eles têm ícones. Isso aqui está tudo dentro lá da caixa de diálogo de configuração de parágrafo. Então como é que fica na prática? Quando eu venho aqui ó, no grupo parágrafo e aciono a caixa de inicializador de diálogo do parágrafo, ó, ele vai abrir uma caixa de diálogo. Tudo isso aqui a gente já estudou. Ó. A gente já estudou alinhamento de parágrafo, que é esquerda, direita, centralizado, justificado. A gente viu a pegadinha com a parte de tabulação de parágrafo, né, que são coisas diferentes, ó, esquerdo, centralizado, direito, decimal e barra. Assim como a gente viu aqui na configuração de parágrafo, ó, a gente já viu a parte de recuo especial, deslocamento, primeira linha, recuo da esquerda, recuo da direita, dá até para eu espelhar recuos, ó, e aí eu passo a ter recuo interno, recuo externo. O macete da ex-mulher, para a gente decorar aqui o espaçamento entre linhas. Então tudo isso aqui a gente já viu. O que falta a gente ver agora? Essa parte justamente das quebras de linha e de página. Que eu tenho aqui, ó, controle de linha órfãs e linhas viúvas. Então vamos visualizar aqui como é que fica para a gente gabaritar esse tipo de questão, que aqui tem um macete, tá? Então acompanha comigo aqui, ó. Não importa o que está escrito. Eu quero que você visualize que isso aqui é a página 1, por exemplo. Isso aqui é uma página chamada número 2. E que você começou a escrever, aí o parágrafo acaba. Aí você começou a escrever o próximo parágrafo. Escreveu, aí o parágrafo acaba. Aí você está chegando no final da sua página, escreveu uma linha, escreveu 2 linhas, escreveu 3 linhas, e a quarta linha desse parágrafo ficou lá sozinha na parte superior. Você já viu isso aí acontecer? Nunca! Se você não mexeu no Word, isso não acontece por padrão. Justamente porque o controle de linhas viúvas faz com que o Word não deixe a última linha aparecer sozinha na parte superior do documento. O que o Word faz é o seguinte, ele pega uma linha dessa aqui, ó, e joga para ela não ficar sozinha. Então, você não tem isso aqui por padrão, que a última linha de um parágrafo de múltiplas linhas apareça sozinha na parte superior. E na prova, você tem que saber que esse é o controle de linhas viúvas. Olha esse gatilho para você nunca mais errar. O controle de linhas viúvas, a letra U vai ser o gatilho, ó. Ele impede que a última linha apareça sozinha na parte superior viúva. Então, a letra U é o gatilho. Última, superior, viúva. E vejamos agora outro cenário. Mesmo esquema, tá? Estou escrevendo aqui um parágrafo de múltiplas linhas, aí ele acaba. Escrevi um parágrafo de múltiplas linhas, aí ele acaba. Aí escrevi um parágrafo de múltiplas linhas e ele acaba. Aí eu estou no finalzinho da minha folha. Aí eu começo a escrever um parágrafo, né, de múltiplas linhas, aí a primeira linha fica aqui e as demais linhas vão lá para outra página. Você já viu isso aí acontecer? Também não.
Por padrão, o Word não deixa que a primeira linha de um parágrafo de múltiplas linhas apareça sozinha na parte inferior. O que acontece, pelo controle de linhas órfãs, é que ele joga essa linha aqui, ó, para ela ficar junto com as demais. E aqui fica um espaço vazio. Então, o Word não deixa que a primeira linha de um parágrafo de múltiplas linhas apareça sozinha na parte inferior. Esse é o controle de linhas órfãs. E é muito fácil criar a questão, pessoal, porque aqui a banca inverte o último por primeira, o superior por inferior e já deixa a questão errada. Então, o gatilho da linha órfã vai ser a letra F. O controle de linhas órfãs impede que a primeira linha de um parágrafo apareça sozinha na parte inferior. Então, a letra F é o gatilho. Claro que é primeira, né? Mas a gente vai usar o primeira e a palavra inferior para a gente ter esse gatilho. Resumindo, ficou sozinho em cima, viúva. Ficou sozinho embaixo, órfã. Então, para que a linha de um parágrafo de múltiplas linhas não fique sozinha, na parte superior, controle de linhas viúvas. Para que ela não fique sozinha na parte inferior, controle de linhas órfãs. Use esse macete, use esse gatilho, que eu tenho certeza que quando a banca inverter isso, você vai lembrar da letra U de viúva, U de última e U de superior. E a letra F de órfã, letra F de primeira e letra F de inferior. Lembrando, claro, né, isso acontece quando é um parágrafo de múltiplas linhas. Pois se você está lá acabando o documento no final da página e o parágrafo tem uma linha só, não faz sentido ele jogar para a próxima página. Tá? Então esse controle ocorre para quando a gente tem múltiplas linhas. Questões aí de configuração de parágrafo no que tange controle de linha órfã e controle de linha viúva. Acompanhe comigo. Ó. No Microsoft Word, é possível especificar as configurações de quebra de linha e página. Sobre esse recurso, qual opção da configuração da tela de formatação de parágrafos que evita que a última linha de um parágrafo seja impressa sozinha no início de uma página? Ou que a primeira linha de um parágrafo seja impressa sozinha no final de uma página? Então esse controle, pessoal, que inclusive ele ocorre por padrão, é o controle de linhas órfãs e linhas viúvas. No controle de linhas órfãs e linhas viúvas, através do controle da linha viúva, o Word impede que a última linha apareça sozinha na parte superior. E o controle de linhas órfãs impede que a primeira linha apareça sozinha na parte inferior. Que é esse cenário aqui. Ó. Você está escrevendo, aí o parágrafo acaba. Aí está escrevendo, o parágrafo acaba. Está escrevendo, o parágrafo acaba. Quando você começa a escrever aqui, ó, para que o Word não fique com uma linha sozinha na parte inferior, ele já joga ela para cá. Esse é o controle de linhas órfãs. Então aqui, sem dúvida nenhuma, o gabarito aqui é a letra E, tá? Então perceba que nessa questão, ela não entrou em detalhes do o que é uma linha órfã e do que é uma linha viúva. Isso não tem a ver com quebrar página antes. Manter com o próximo seria para que um parágrafo fique próximo com o outro. Não que a linha fique sozinha, tá? Suprimir número de linhas até existe dentro dessa caixa de diálogo, né? Então essa caixa de diálogo aqui, ó, é quando a gente vai lá formatar o parágrafo, e nós temos aqui, ó, né, tem a parte de recuo e espaçamento, e tem aqui a parte de quebras de linha de página, como a questão falou. Na caixa de diálogo de quebra de linha de página, ó, temos aqui o controle de linhas órfãs e linhas viúvas, tá certo? Então essa questão, sem dúvida, gabarito letra E. Agora, olha só uma questão quando ela cobra o controle específico. Você tem que saber o que é uma linha órfã e o que é uma linha viúva. Acompanhe comigo aqui. Ó. Para controlar a quebra de linhas, ou seja, como as linhas serão quebradas, como os parágrafos serão quebrados, porque eu posso manter um parágrafo próximo com o outro, é necessário configurar as linhas de um documento. O derivado é o seguinte, ó, aí você tem que preencher. É a última linha de um parágrafo impressa sozinha na parte superior. Se você tivesse o gatilho do macete, que a linha órfã é a primeira na parte inferior e que a última na parte superior é a linha viúva, você gabaritava facilmente essa questão. Então aqui, ó, a primeira linha que a gente vai preencher, última na parte superior, é a linha viúva. Então a primeira linha aqui é a linha viúva. Já aí você tem que preencher, é a primeira linha impressa sozinha na parte inferior. Na parte inferior é a linha órfã, nosso macete da linha viúva e da linha órfã. Então, sem dúvida, o gabarito aqui ó, é letra A.
O primeiro campo a gente preenche com a linha viúva, pois a última linha impressa sozinha na parte superior é a linha viúva. E a primeira linha impressa sozinha na parte inferior é o controle de linhas órfãs. Não tem nada a ver com cabeçalho, com rodapé, mas a banca vai tentar, né, sem dúvida nenhuma, induzir vocês ao erro. E mais uma para fixar. Por que faz esse controle de linhas órfãs e linhas viúvas, pessoal? Como diz aqui no enunciado, ó, um documento com aparência profissional nunca termina uma página somente com uma linha de um novo parágrafo. Para não ficar aquela linha sozinha lá. Não fica profissional o documento. Assim como ela falou. Ou seja, um documento com aparência profissional nunca inicia uma página somente com a última linha na página anterior. O que o Word faz é pega aquela linha que está sozinha e joga para a próxima página. Daí vai lá e pergunta, ó, a última linha de um parágrafo sozinha no topo, ou seja, na parte superior da página, ela é conhecida como linhas viúvas. E a primeira linha impressa sozinha na parte inferior é o macete da linha órfã. Primeira, inferior, órfã. Última, superior, linha viúva. Use esse gatilho que eu tenho certeza que você vai gabaritar esse tipo de questão. Perceba que a letra A falou de espelhada e isolada, nada a ver. A letra C falou de recuada, espaçada. Aqui ele falou de configuração de orientação de papel, paisagem, retrato e cabeçalho e rodapé. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, gabarito letra B. Para que a última linha de um parágrafo não apareça sozinha na parte superior, temos o controle de linha viúva. Para que a primeira linha não apareça sozinha na parte inferior, nós temos o controle de linhas órfãs.